Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Moisés para entender uma coisa. Um processo que é, olha, muitas vezes bem difícil. Como que um servo é formado de verdade? E já adianto, não é um caminho de sucesso da noite para o dia, não. É uma jornada. Uma jornada na forja. Para começar, vamos dar uma olhada neste texto aqui, que é a chave de tudo, essa decisão do Moisés, sabe? Trocar toda a riqueza do Egito pelo que o texto chama de desonra de Cristo. Isso aqui é a lente que a gente precisa usar para entender a vida dele inteira. Fica claro que ele já estava de olho em algo que ia muito, mas muito além do que o mundo tinha para oferecer. E isso, claro, leva a gente para a pergunta principal, né? Afinal, o que é que forma um servo de verdade? Será que é só o desejo de ser? É a vocação, o talento? Ou será que é uma coisa totalmente diferente? É isso que a gente vai investigar hoje. Bom, e aqui a gente entra na nossa analogia principal. Pensa comigo, a formação de um servo não é tipo um curso online que se faz no fim de semana. Não mesmo. É algo muito mais parecido com a forja de um ferreiro, sabe? Exige fogo, exige pressão e um processo de transformação que muda a pessoa por completo. Olha só que interessante esse contraste. Para alguém se tornar um cirurgião de ponta, o que precisa? Anos de estudo, muita técnica e uma residência médica com uma pressão absurda. O motor de tudo isso é o esforço humano, certo? Agora, olha do outro lado. A formação de um servo, ela acontece numa forja divina, num deserto que vai condicionar a alma. A grande virada de chave é essa. Não se trata do que a pessoa consegue fazer, mas sim do que Deus faz na pessoa. Então, o ponto central é exatamente este. O título, o rótulo de cristão, ou até de vocacionado, não vale nada se não houver a experiência na forja. O material que a gente estudou cita um exemplo bem pesado de uma atriz brasileira que usou um discurso missionário para se promover, enquanto a vida dela mostrava o exato oposto. É na forja que a verdade por trás do rótulo aparece. Certo, agora vamos voltar no tempo. Vamos para a primeira fase da vida de Moisés. E olha, a gente precisa entender uma coisa. Ele não era um cara qualquer. Ele foi educado, literalmente, no centro do conhecimento mundial da época dele. Para a gente ter uma noção do que estamos falando, pensa nesse número. 1200. 1200 anos antes de Abraão sequer existir, já tinha um sábio no Egito chamado Imhotep, que diagnosticava mais de 200 tipos de doenças. Esse era o nível do ambiente intelectual que formou Moisés. O Egito não era só um império poderoso, era o berço da ciência, da teologia, de tudo. E essa lista aqui mostra um pouco da extensão do conhecimento dele. Não era só um príncipe, gente. Ele era o que a gente chamaria hoje de polímata. Ele dominava engenharia, matemática, artes da guerra, administração, tudo. Ele era, de fato, a personificação do que o potencial humano podia alcançar no seu auge. E esse versículo de Atos vem para carimbar tudo isso, poderoso em palavras e obras. Ou seja, ele não só tinha o conhecimento, a teoria, como também tinha a capacidade de fazer acontecer. O mundo olhava para ele e viu o quê? Um futuro líder, quem sabe até o próximo faraó. E é aqui que a história tem uma virada de roteiro. Ele foi criado pela realeza para a realeza. Todo esse preparo humano, esse potencial gigantesco para governar o maior império da Terra, não era o plano de Deus. O plano era outro. Deus ia usar Moisés sim, mas primeiro ele precisava, de certa forma, desconstruir o homem que o Egito tinha formado. Então, vamos avançar um pouco na história para ver como essa tensão interna começa a vir à tona. Porque Moisés vivia um paradoxo, um conflito de identidade que literalmente o rasgava por dentro. E o marco dessa crise acontece aos 40 anos. Uma idade de maturidade, uma idade de decisão. É nesse momento que Moisés toma uma atitude que vai mudar o rumo de tudo. Ele decide ir visitar seus irmãos hebreus. E essa tabela aqui resume perfeitamente o dilema dele. Pensa só, de um lado ele é o príncipe do Egito, o filho da princesa, com todo o poder e o luxo do palácio. Do outro, ele tem essa conexão de sangue, visceral, com os oprimidos, com seus irmãos lá nos fossos de barro. Ele estava literalmente dividido entre dois mundos. E uma coisa que eu acho simplesmente fantástica é a honestidade da Bíblia. Enquanto outras mitologias criam heróis que são filhos de deuses, sabe? A Bíblia mostra Moisés como ele era, um cara improvável, vindo da tribo de Levi, uma tribo que tinha um histórico de violência. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não escolhe os que já estão prontos, ele forja os escolhidos. E é exatamente aqui que acontece a primeira grande lição da forja. É o momento em que Moisés, com a motivação certa, nobre, age do jeito totalmente errado.
Tudo começa com uma centelha. A primeira faísca que acende a forja de Moisés é a indignação. Uma indignação justa. Ele vê um irmão hebreu sendo espancado e aquilo acende nele um senso de justiça. E esse desejo é divino. A compaixão é divina. Ele colocou em risco a posição dele, o conforto, tudo, por algo que ele via como eterno. A motivação estava no lugar certo. Só que olha só a anatomia desse fracasso. A motivação era justa, mas o método foi 100% humano. A Bíblia diz que ele olhou para um lado e para o outro, o que mostra que não foi só um impulso, foi premeditado. Ele confiou na própria força, na própria ideia de justiça violenta. E o resultado? Um fracasso total, inevitável. E o golpe de misericórdia veio logo no dia seguinte. E a rejeição não veio dos egípcios, não. Veio do próprio povo dele, daqueles que ele queria salvar. A tentativa dele de ser um libertador na base da força foi recebida com essa pergunta cortante, com desprezo e com medo. E foi aí que tudo desmoronou. A realeza, o status, o poder, tudo virou um castelo de areia. Aquele príncipe do Egito, o homem poderoso em palavras e obras, perdeu absolutamente tudo. A identidade, o futuro, o plano, acabou. A única saída que restou não era o trono, mas a fuga. A fuga para o deserto. Mas aqui vem o ponto mais importante de todos. A fuga para o deserto não foi o fim da história de Moisés. Muito pelo contrário. Foi ali, no deserto, que o verdadeiro começo da formação dele aconteceu. Essa comparação final amarra toda a nossa conversa. A escola do Egito deu a ele conhecimento humano, poder, autossuficiência. Mas foi a escola do deserto que ia ensinar o que realmente importava: sabedoria divina, humildade, dependência e talvez o mais difícil de tudo, a paciência para esperar o tempo de Deus. É isso. Para ser usado por Deus, Moisés precisou ser esvaziado de tudo aquilo que o mundo aplaudia. Toda aquela formação de elite, todo aquele conhecimento que era a Harvard da época dele, tudo isso teve que ficar em segundo plano. Ele precisou deixar de lado para poder finalmente aprender direto com o Criador. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. E as nossas falhas, as nossas perdas, nossos momentos de exílio, aqueles lugares onde a gente se sente perdido? Será que eles não são o fim, mas, na verdade, o verdadeiro começo da nossa formação? Qual é o deserto que talvez esteja nos forjando hoje?